A chuva torrencial transformava o para-brisa do SUV blindado de Arthur em uma cachoeira de vidro, distorcendo as luzes dos faróis que tentavam, sem sucesso, cortar a escuridão da estrada de terra batida. Arthur Sampaio, CEO da Sampaio Empreendimentos, odiava aquele lugar. Ele odiava a lama, odiava o mato e, acima de tudo, odiava ter que inspecionar pessoalmente o terreno da sua nova obra no meio do nada, apenas porque um grupo de ambientalistas estava bloqueando as máquinas. Ele estava prestes a ordenar ao motorista que desse meia volta e passasse por cima de quem estivesse na frente, quando um vulto pequeno surgiu no meio do caminho, imóvel sob o dilúvio. O motorista freou bruscamente, fazendo o cinto de segurança travar no peito de Arthur. "Que inferno é esse, Carlos?" ele gritou, derramando o uísque no terno de $5.000. "É uma criança, senhor. Uma menina. Ela não sai da frente." Arthur baixou o vidro fumê, sentindo a água gelada molhar seu rosto. A menina não devia ter mais de 6 anos. Estava descalça, vestindo apenas uma camisola branca encardida de barro e tremia tanto que parecia estar tendo uma convulsão. Mas seus olhos estavam fixos nos de Arthur com uma intensidade que fez o bilionário, um homem que demitia 1000 pessoas sem piscar, sentir um arrepio na espinha. Ela caminhou até a janela, ignorando a chuva que a castigava. Arthur esperava um pedido de esmola, esperava choro. Mas a voz dela, embora fraca, era de uma clareza aterrorizante, como se fosse trazida pelo vento de outro mundo. "Senhor, minha mãe não voltou para casa ontem à noite", disse ela, agarrando a porta do carro com mãos pequenas e roxas de frio. Ela foi falar com os homens de capacete amarelo e a floresta engoliu ela. Arthur olhou para a mata fechada ao lado da estrada, a mesma mata que ele planejava derrubar na manhã seguinte. Algo na frase "homens de capacete amarelo" ativou um alarme em sua mente. Eram os homens dele. Se algo tivesse acontecido, se a mãe dela tivesse sumido por causa da obra dele, aquilo não seria apenas um problema de relações públicas, seria um crime. E a única testemunha era aquela menina fantasmagórica que agora apontava para a escuridão das árvores, convidando-o para entrar no inferno verde. Arthur Sampaio não construiu um império imobiliário sendo um homem bom. Ele construiu sendo um homem eficiente. Para ele, florestas eram apenas terrenos sujos esperando por concreto, e comunidades locais eram obstáculos a serem removidos com indenizações baratas ou advogados caros. A presença daquela menina ali, sozinha, no meio de uma tempestade que derrubaria árvores, não fazia sentido lógico, mas o medo nos olhos dela era real. E a menção aos seus funcionários, os homens de capacete amarelo, sugeria que a equipe de segurança terceirizada, conhecida por não ser muito diplomática com invasores, poderia ter ido longe demais. Arthur tinha uma regra. Ele podia ser implacável nos negócios, mas não tolerava bagunça que sujasse suas mãos de sangue. Ele olhou para o motorista que estava paralisado. "Fique aqui, Carlos. Se eu não voltar em 20 minutos, chame o chefe de segurança. Mas não chame a polícia ainda." Arthur abriu a porta e desceu. A lama cobriu seus sapatos italianos instantaneamente. A menina não sorriu. Ela apenas se virou e começou a andar em direção às árvores, rápida como um animalzinho assustado. Arthur a seguiu. Ele não sabia naquele momento que, ao cruzar a linha das árvores, ele estava deixando para trás não apenas seu carro e seu conforto, mas toda a realidade que ele conhecia. O que estava escondido naquela floresta não era apenas uma mulher desaparecida. Era um segredo que a empresa dele e talvez sua própria família havia enterrado há décadas. Esta é a história de como um homem que se achava dono da terra descobriu que a terra cobra suas dívidas. Antes de entrarmos na mata fechada com Arthur, me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de seguir uma criança estranha numa floresta à noite? De qual cidade você está assistindo a esse mistério? Escreve aí, quero saber onde minha história está chegando. O primeiro passo para dentro da floresta foi como atravessar um portal. O som da chuva mudou.
Não era mais o barulho no metal do carro, mas um rugido abafado nas folhas, misturado com o estalar de galhos e o vento uivando entre os troncos. A escuridão era quase absoluta. Arthur tateou o bolso, pegou seu celular de última geração e ligou a lanterna. O feixe de luz branca cortou a neblina, iluminando as costas da menina, que se movia com uma agilidade sobrenatural entre os espinhos e raízes. "Ei, garota, espere!" gritou Arthur, tropeçando em um cipó e quase caindo de cara na lama. "Qual é o seu nome? Onde sua mãe foi?" A menina parou e olhou para trás. A luz do celular fez seus olhos brilharem como os de um gato. "Lívia", ela sussurrou. "O nome dela é Clara. Ela disse que ia impedir as máquinas. Ela disse que a árvore do avô não podia cair." Arthur praguejou mentalmente. Clara. O nome não lhe era estranho. Havia uma líder comunitária, uma mulher que vinha mandando e-mails e ameaças de processo contra a Sampaio Empreendimentos há meses. Seus gerentes disseram que tinham resolvido o problema da Clara. Resolvido. A palavra agora tinha um peso macabro. Arthur avançou, o terno caro rasgando-se nos espinhos, a lama entrando pelas meias. Ele se sentia ridículo e vulnerável. "Lívia, escute. Meus homens não machucariam sua mãe. Eles só conversam." A menina não respondeu. Ela voltou a andar mais rápido agora, descendo uma ribanceira íngreme. Arthur foi obrigado a segurar em troncos molhados para não rolar morro abaixo. A floresta parecia viva, hostil. Cada sombra projetada pela lanterna parecia um vulto. Arthur começou a sentir uma sensação de vigilância, como se não fossem apenas os dois ali. Ele ouvia estalos que não pareciam naturais. Passos. "Lívia, estamos indo muito longe. Onde fica sua casa?" "Não tem mais casa", disse a menina sem parar. "O trator derrubou a casa ontem. A mãe foi reclamar e não voltou." A confissão atingiu Arthur como um soco. Trator? Ele não tinha autorizado demolições ainda. A licença ambiental estava pendente. Se seus homens tinham derrubado uma casa habitada, ele estava olhando para um desastre jurídico e moral sem precedentes. A eficiência de sua equipe tinha se transformado em criminalidade. A raiva começou a substituir o medo. Ele ia demitir todo mundo. Ele ia processar sua própria empresa de segurança, mas primeiro precisava achar a mulher, viva ou morta. "Lívia, pare!" ele ordenou usando sua voz de CEO. A menina parou diante de uma clareira. No centro havia uma árvore gigantesca, uma sumaúma antiga, com raízes que pareciam veias grossas saindo da terra. Mas a árvore estava marcada. Havia uma fita amarela e preta de perigo amarrada no tronco e marcas de pneus de trator no chão lamacento ao redor. E no pé da árvore havia algo que fez o coração de Arthur parar por um segundo. Um sapato, um tênis feminino, surrado, caído na lama. E ao lado do tênis, o chão parecia ter sido revirado recentemente. Terra fofa, terra fresca. Arthur correu até o local, esquecendo a etiqueta, esquecendo a sujeira. Ele iluminou o chão. Havia marcas de arrasto, marcas de luta e manchas escuras que a chuva estava tentando lavar, mas que ainda eram visíveis na terra argilosa. Sangue. Arthur sentiu o estômago revirar. Ele olhou para Lívia. A menina estava parada na borda da clareira, apontando para um buraco escuro entre as raízes da grande árvore. Um buraco fundo que parecia uma toca ou uma caverna natural. "Ela está ali", disse Lívia, a voz tremendo de choro pela primeira vez. "Eu ouvi ela gritar o meu nome. Depois os homens riram e depois... silêncio." Arthur se aproximou do buraco. O cheiro que vinha de lá era de terra molhada e algo metálico. Ele apontou a lanterna para baixo. O feixe de luz desceu, iluminando raízes, pedras e escuridão. E então, lá no fundo, a uns 3 metros de profundidade, a luz refletiu em algo. Um tecido colorido, uma blusa e um braço, pálido e imóvel, estendido em um ângulo antinatural. "Meu Deus!" sussurrou Arthur, caindo de joelhos na lama.
A mulher estava lá, jogada como lixo num buraco de raiz. Ele não sabia se ela estava viva, mas sabia quem tinha feito aquilo. Seus homens, seus capacetes amarelos. Ele tinha financiado aquilo. Ele era cúmplice. Arthur virou-se para Lívia para dizer que ia descer, que ia tentar ajudar. Mas a menina não estava olhando para ele. Ela estava olhando para a mata, para o caminho de onde eles vieram. Arthur seguiu o olhar dela e viu. 3 fachos de lanternas fortes vinham descendo a ribanceira, cortando a escuridão, aproximando-se rapidamente. E ele ouviu vozes, vozes de homens, vozes que ele reconhecia. Era a sua equipe de segurança. Mas eles não estavam vindo para resgatar. Eles estavam vindo com paz na mão, e eles não sabiam que o chefe estava lá. Os fachos de luz das lanternas táticas cortavam a chuva como lâminas brancas, varrendo a clareira e se aproximando perigosamente do buraco onde o corpo de Clara jazia imóvel. Arthur sentiu o coração bater na garganta, um tambor frenético que parecia ecoar na floresta inteira. Ele não teve tempo de pensar em estratégias de negócios ou em ligar para advogados. O instinto primitivo de preservação, algo que ele achava ter perdido nos escritórios acarpetados da Faria Lima, assumiu o controle. Ele agarrou Lívia pelo braço fino e a puxou para trás da imensa raiz tabular da Suma Uma, pressionando-a contra a casca úmida e cheia de musgo. "Não faça um som", ele sussurrou, com a boca colada ao ouvido da menina. "Se eles te virem, acabou." Lívia não chorou. Ela estava em estado de choque, os olhos vidrados fixos na terra onde sua mãe estava. Arthur espiou pela lateral da raiz. Eram 3 homens. Vestiam capas de chuva amarelas sobre uniformes táticos pretos e botas pesadas. Ele reconheceu o homem da frente, Braga, o chefe de operações de campo da Sampaio Empreendimentos. Um ex-militar que Arthur contratara por sua eficiência em lidar com invasões. Braga não segurava uma arma, mas uma pá. Os outros 2 carregavam sacos de cal virgem. Eles não estavam ali para resgatar. Eles estavam ali para ocultar um cadáver. "O chefe está ligando de novo", disse um dos homens, a voz abafada pela chuva parando na borda do buraco. "O celular dele deu caixa. O motorista disse que ele entrou no mato." Braga cuspiu no chão e limpou a chuva do rosto. "O playboy não aguenta 5 minutos aqui. Deve ter voltado para o carro ou se perdido na entrada. A gente termina isso rápido e depois procura o patrão para dizer que a limpeza foi concluída." Braga apontou a lanterna para dentro do buraco. A luz iluminou o rosto pálido e sujo de lama de Clara. Arthur, escondido a poucos metros, viu o peito da mulher se mover levemente. Uma inspiração curta e dolorosa. Ela estava viva. Braga também viu. "Droga, a praga é resistente", resmungou o segurança. "Pega a pá, Macedo. Vamos ter que terminar o serviço aqui mesmo. Não dá para levar ela para o rio desse jeito. Vai deixar rastro de sangue na trilha." A frieza na voz de Braga fez o sangue de Arthur congelar. Não era a primeira vez que eles faziam isso. A naturalidade com que discutiam o assassinato de uma mulher indefesa revelava um padrão. Arthur percebeu com um horror nauseante que sua empresa não era uma construtora, era uma máquina de moer gente, e ele era o operador cego. Arthur olhou para Lívia. A menina tapava os ouvidos, tremendo. Ele não podia ficar escondido. Se ele ficasse, Clara morreria soterrada ou golpeada por uma pá. Ele estava sozinho, desarmado, contra 3 homens fortes e armados com ferramentas letais. Mas ele era Arthur Sampaio. Ele era o homem que dobrava sindicatos e governos. Ele acreditava na sua arrogância residual, que sua autoridade era um escudo à prova de balas. Ele respirou fundo, ajeitou o que restava de seu terno destruído e saiu de trás da árvore. "Parem!" gritou Arthur, sua voz projetada para dominar o ambiente, imitando o tom que usava nas assembleias de acionistas. "Larguem essas pás agora!" Os 3 homens se viraram assustados, apontando as lanternas para o rosto de Arthur. A luz cegante o obrigou a cobrir os olhos com a mão. "Quem tá aí?" gritou Braga,
levando a mão à cintura, onde um volume indicava uma arma de fogo sob a capa de chuva. Sou eu, Braga, Arthur Sampaio, seu chefe. Arthur baixou a mão, deixando que a luz revelasse seu rosto. Ele esperava ver medo. Esperava ver os homens recuarem, pedirem desculpas, gaguejarem. Mas o que ele viu nos olhos de Braga foi algo muito mais perigoso. Cálculo. Braga manteve a lanterna no rosto de Arthur. Ele olhou para o terno rasgado, para a lama, para a solidão do chefe no meio do mato. Doutor Arthur, disse Braga devagar, um sorriso torto surgindo no canto da boca. O que o senhor faz aqui? Este não é lugar para sapatos italianos. A falta de deferência foi o primeiro sinal de alerta. Eu vim ver o que vocês estão fazendo com o meu dinheiro, retrucou Arthur, avançando um passo, tentando manter o controle. Vocês iam matar essa mulher? Vocês estão loucos? Eu mandei negociar a saída, não exterminar a comunidade. Braga riu. Uma risada seca que se misturou ao trovão. Negociar? O senhor mandou e-mails dizendo: resolvam o problema, tirem os obstáculos, custe o que custar. Nós só estamos seguindo a política da empresa, doutor. O senhor sempre quis resultados, nunca quis saber dos detalhes. Agora que viu a salsicha sendo feita, perdeu o apetite? A acusação era verdadeira. Arthur sempre usara eufemismos corporativos para lavar as mãos da sujeira real. Ele criara o monstro. Isso acaba agora, disse Arthur, tirando o celular do bolso. Vou chamar a polícia. Vocês estão demitidos e presos. Foi o erro fatal. No momento em que Arthur desbloqueou a tela, Braga agiu. Com um movimento rápido, ele girou a pá que segurava e desferiu um golpe lateral. A madeira pesada atingiu o pulso de Arthur com um estalo seco. O celular voou longe, desaparecendo na escuridão da mata, e Arthur gritou de dor, segurando o braço que agora pulsava em agonia. Ninguém vai chamar ninguém, disse Braga, caminhando até Arthur. Os outros dois seguranças cercaram o bilionário. A hierarquia tinha sido quebrada. Naquela clareira, o dinheiro de Arthur não valia nada. A única moeda era a força bruta. O senhor não devia ter vindo, doutor. Agora temos um problema. Se o senhor sair daqui, vai nos entregar para salvar a própria pele. Vai dizer que não sabia de nada. Braga balançou a cabeça. Não posso permitir isso. Acidentes acontecem em canteiros de obras o tempo todo. Um empresário perdido na chuva caiu num buraco. Triste. Arthur recuou, tropeçando na lama, segurando o pulso quebrado. Ele olhou para a mata, para onde Lívia estava escondida. Ele precisava distraí-los. Se eles a achassem, matariam a criança também. Quanto você quer, Braga? Tentou Arthur, a voz trêmula de dor. 10 milhões? 20? Eu transfiro. Vocês somem. Ninguém precisa saber. Braga parou a 1 metro dele. O senhor não entende, né? Dinheiro a gente já tem. O senhor paga bem. O que a gente precisa agora é de silêncio. E mortos não falam, nem fazem transferências. Braga levantou a pá novamente, mirando na cabeça de Arthur. O bilionário fechou os olhos, esperando o fim. Mas um vulto pequeno saiu de trás da árvore como um raio. Lívia. A menina não correu para fugir. Ela correu para atacar. Com um grito agudo, ela se jogou nas pernas de Braga e cravou os dentes na coxa do homem, através da calça tática. Braga urrou de dor e surpresa, perdendo o equilíbrio. A pá desceu torta, atingindo o ombro de Arthur de raspão, mas com força suficiente para derrubá-lo. Sua pestinha, gritou Braga, chutando Lívia para longe. A menina rolou na lama, caindo perto da borda do buraco. Peguem a garota, ordenou o chefe. Arthur, vendo a menina em perigo, esqueceu a dor. Ele se lançou sobre as pernas de Braga, derrubando o gigante na lama. Eles rolaram, lutando. Arthur não sabia brigar, mas estava lutando pela vida de uma criança. Ele enfiou os dedos nos olhos de Braga, que gritou e soltou a pá. Mas os outros dois seguranças chegaram. Um chute na costela tirou o ar de Arthur. Outro golpe na cabeça o deixou tonto. Ele sentiu mãos fortes agarrarem seu terno rasgado. "Joga ele lá embaixo!" gritou Braga, levantando-se furioso.
Arthur foi erguido do chão e arremessado. O mundo girou. Ele sentiu o impacto duro da terra e das raízes quando atingiu o fundo do buraco, caindo ao lado do corpo quase inerte de Clara. Arthur tentou se levantar, mas suas forças tinham acabado. Ele olhou para cima. A 3 metros de altura, as silhuetas dos 3 homens recortavam-se contra o céu chuvoso. Braga segurava Lívia pelo braço, a menina pendurada como uma boneca de pano, chorando. "E a garota, chefe?" perguntou um dos capangas. Braga olhou para o buraco, depois para a menina. "Família unida permanece unida", disse ele com crueldade. Ele soltou Lívia sobre o buraco. A menina caiu gritando, aterrissando sobre Arthur, que amorteceu a queda com o próprio corpo dolorido. Agora, os 3 estavam lá embaixo: o bilionário, a ativista moribunda e a criança. Arthur olhou para cima, vendo apenas os círculos de luz das lanternas. E então, o som mais aterrorizante da noite começou. O som de paz, cavando a terra molhada lá em cima. "Podem encher", ordenou a voz de Braga, distante e abafada. A primeira porção de terra pesada e úmida caiu sobre o rosto de Arthur, entrando em sua boca e olhos, sufocando seu grito. Eles não iam atirar. Eles iam enterrá-los vivos. O gosto de terra argilosa e podre invadiu a boca de Arthur, misturando-se ao sangue de seus lábios cortados, enquanto a primeira pá de lama pesada cobria suas costas curvadas. Ele estava de 4 no fundo da cova, formando uma concha humana sobre os corpos de Lívia e Clara, tentando criar uma bolsa de ar, um último reduto de oxigênio em meio à sentença de morte que desabava sobre eles. A menina gritava, um som abafado e aterrorizante que reverberava contra o peito dele. Mas Arthur não tinha voz para acalmá-la. A cada nova remessa de terra que Braga e seus homens jogavam, o peso sobre a coluna de Arthur aumentava, ameaçando esmagá-lo. A escuridão tornava-se absoluta, quebrada apenas pelos relâmpagos que iluminavam brevemente a borda do buraco, recortando as silhuetas dos carrascos como demônios trabalhando sob a tempestade. Arthur fechou os olhos. Ele pensou em sua cobertura duplex, em seus vinhos premiados, em sua arrogância de achar que controlava o mundo. Ali, debaixo da terra, ele não era um CEO. Ele era apenas carne, osso e arrependimento. "Me perdoa", ele sussurrou para a terra, para Lívia, para o universo. "Eu construí essa cova com meu dinheiro." A respiração começou a faltar. A lama fria selava as saídas. O pânico da asfixia começou a arranhar sua garganta. Ele ia morrer. Eles iam morrer. E ninguém saberia. Seus ossos seriam apenas mais um alicerce esquecido em um de seus empreendimentos imobiliários. Mas o destino, ou talvez a própria natureza que ele tentara destruir, tinha uma última carta para jogar. A chuva torrencial, que transformara a floresta em um pântano, não parava. A água escorria pelas paredes do buraco, transformando a terra de preenchimento em uma lama líquida e instável. E lá em cima, na borda da cova, a raiz da grande sumaúma, enfraquecida pela escavação criminosa e encharcada pela tempestade, cedeu. Não foi um deslizamento suave, foi um colapso. Um pedaço enorme da borda do buraco, onde um dos capangas estava pisando para jogar a terra, desmoronou sob o peso do homem. Houve um grito lá em cima, seguido por um baque surdo e úmido, quando o segurança caiu dentro da cova, junto com toneladas de lama e raízes, aterrissando violentamente ao lado de Arthur. A queda do homem criou uma confusão momentânea, abrindo uma fresta de luz das lanternas. "Macedo caiu! O buraco está cedendo!" gritou Braga lá de cima. "Tira ele daí, rápido!" Arthur, atordoado pelo impacto da terra, viu o segurança caído ao seu lado, gemendo com a perna quebrada. A arma do homem tinha caído na lama. Arthur não pensou. O instinto de sobrevivência, aquele que ele usava para destruir concorrentes no mercado, agora foi canalizado para a força física bruta. Ele tateou a lama, encontrou a pistola fria e pesada. Ele não sabia atirar, nunca tinha segurado uma arma na vida, mas sabia apontar. Ele se virou para cima, para a luz, e disparou.
O tiro saiu selvagem, atingindo um galho alto, mas o som da explosão dentro do buraco foi ensurdecedor, paralisando a ação lá fora. "Eles estão armados!" berrou Braga, recuando da borda. Arthur, com os ouvidos zumbindo, gritou com toda a força que restava em seus pulmões, cheios de poeira. "O próximo tiro vai na cabeça, Carlos! Carlos, aqui! Socorro!" Ele chamou o motorista. Ele rezou para que Carlos tivesse obedecido à ordem dos 20 minutos. E então, como uma resposta divina, luzes fortes muito mais potentes que as lanternas táticas invadiram a clareira vindo da estrada. O som de um motor V8 sendo forçado ao limite rugiu, seguido pelo chiar de pneus de um SUV cantando na lama. Carlos não tinha vindo a pé. Ele tinha entrado com o carro blindado na trilha, derrubando arbustos, guiado pelos tiros. "Polícia! Mãos na cabeça!" Uma voz amplificada por megafone soou. Carlos não tinha vindo sozinho. Ele tinha encontrado uma patrulha florestal na estrada e os guiado até o local. Braga e o outro segurança, cegados pelos faróis altos do SUV e vendo os geoflex da polícia, não pensaram duas vezes. Eles correram para a escuridão da mata, abandonando o companheiro ferido no buraco, fugindo como ratos. A operação de resgate demorou 1 hora. Bombeiros tiveram que usar cordas para içar Arthur, Lívia e o corpo inconsciente de Clara. Quando Arthur finalmente foi colocado na maca, coberto de lama da cabeça aos pés, tremendo de hipotermia e choque, ele recusou o atendimento imediato. Ele se arrastou até onde os paramédicos cuidavam de Clara. "Ela está viva?" ele perguntou, agarrando o braço do médico com sua mão suja. "O pulso é fraco, traumatismo craniano severo, mas está viva", respondeu o médico. "Ela precisa de UTI agora." Arthur olhou para Lívia, que estava sentada na ambulância, enrolada em um cobertor térmico, olhando para ele. A menina não chorava mais. Ela olhava para ele com uma mistura de gratidão e julgamento. Arthur se aproximou. "Eu prometo", disse ele, a voz falhando. "Eu vou consertar isso. Eu juro pela minha vida." 3 dias depois, Arthur Sampaio entrou no quarto da UTI do melhor hospital da cidade. Ele não usava terno. Usava calça jeans e uma camiseta branca simples. Seu braço estava gessado e seu rosto cheio de cortes. Clara estava acordada, embora fraca. Quando ela o viu, o monitor cardíaco acelerou. Medo. Arthur parou na porta, levantando as mãos em rendição. "Eu não vim fazer mal", disse ele. "Eu vim pedir perdão e trazer isso." Ele colocou uma pasta sobre a mesa de cabeceira. Clara olhou para ele, desconfiada. "O que é isso? Dinheiro para eu calar a boca?" "Não", respondeu Arthur. "É a escritura do terreno da floresta e de toda a área ao redor. Eu cancelei o empreendimento. A partir de hoje, aquela terra é uma reserva particular do patrimônio natural. Ninguém nunca mais vai derrubar uma árvore lá. E o nome da reserva é Sumaúma de Clara." Clara olhou para o documento, depois para Arthur. Ela viu as marcas no rosto dele, viu a sinceridade de quem viu a morte de perto. "E os homens?" ela perguntou. "Braga foi preso na fronteira ontem. Eu entreguei todas as gravações de segurança da empresa, todos os e-mails, todas as ordens implícitas que eu dei. Eu me denunciei, Clara. Vou responder processo por responsabilidade civil e criminal. Provavelmente vou perder a presidência da empresa. Mas o Braga e a equipe dele vão pegar 30 anos. Arthur chegou mais perto. "Eu quase matei vocês. Minha cegueira quase matou vocês. Eu não posso apagar isso. Mas eu vou passar o resto da minha vida garantindo que a Lívia tenha o futuro que eu quase roubei." Clara fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. "Você desceu no buraco", ela sussurrou. "A Lívia me contou. Você nos cobriu com seu corpo." Ela abriu os olhos novamente. "Você não é um herói, Arthur Sampaio, mas talvez você tenha deixado de ser um vilão." Arthur assentiu. Era o máximo que ele podia esperar. "Obrigado." 6 meses depois, Arthur não era mais o CEO. Ele tinha sido afastado pelo conselho, mas manteve suas ações.
Ele usou sua fortuna para fundar uma ONG de proteção ambiental e direitos humanos em áreas de conflito de terras. Ele não trabalhava mais em um escritório de vidro. Ele trabalhava em um container reformado na entrada da reserva Sumaúma de Clara. Naquela tarde de domingo, ele estava plantando mudas de árvores nativas com um grupo de voluntários. Um carro parou na estrada de terra. Clara desceu, caminhando sem muletas, seguida por Lívia. A menina correu e abraçou as pernas de Arthur, sujando a calça dele de terra. Arthur riu, pegando-a no colo. Ele não se importava mais com a sujeira. "Olha, tio Arthur", disse Lívia, apontando para uma árvore. "Aquela ali cresceu. Cresceu, querida. Tudo cresce quando a gente para de destruir e começa a cuidar", respondeu ele. Clara se aproximou. "Você parece cansado, Arthur." "Estou exausto", admitiu ele sorrindo. "Mas durmo melhor do que em qualquer noite dos últimos 20 anos." Ele olhou para a floresta, densa e verde, salva da ganância. Ele tinha perdido o título de rei da construção, mas tinha ganhado algo que não tinha preço: a capacidade de olhar para uma floresta e ver vida, não lucro. E ao olhar para Lívia e Clara, ele sabia que a dívida que a terra cobrou tinha sido paga, não com dinheiro, mas com a transformação de sua própria alma. Arthur Sampaio tinha entrado naquela floresta como um homem rico e pobre de espírito, e saíra dela como um homem simples, mas dono da maior riqueza de todas, a consciência limpa.